Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance o seu coração, a sua vida e a sua família. Nós começamos a sentir os primeiros raios do sol aqui sob a face dessa terra. Nos indica, nos sinaliza que esse momento nós precisamos correr para o nosso primeiro encontro, a nossa primeira audiência, nos debruçarmos diante dos pés do Criador, abrirmos o nosso coração, porque os pássaros já o reconhecem como sendo o Criador. A natureza o admite como sendo o Criador de todas as coisas. Nós que somos seres pensantes, criados por Deus, nós não podemos nos esquecer da importância desse momento de vivermos uma vida devota, voltada para o nosso Senhor. Nessa manhã, quero deixar com você aqui uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 91, verso 12, onde a Bíblia diz assim: Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, verso 12. A Bíblia é enfática em nos afirmar que Deus irá enviar os seus anjos para nos sustentar, não apenas hoje, mas no decorrer da nossa vida. Nós precisamos a cada dia buscar a proteção e a bênção do Senhor logo nas primeiras horas. Nós não podemos nos esquecer de que é imprescindível esse encontro. Por isso que nessa manhã eu tenho certeza que Deus estará ao teu lado com os seus anjos, lhe protegendo, lhe amparando, lhe concedendo a vida. A cada manhã nesse canal nós somos abençoados por um capítulo da Palavra de Deus. Estamos já terminando o livro de Josué. Hoje nós estudaremos o capítulo 23. E nesse momento eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 23, o verso 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Josué tinha reconhecimento que estava chegando o final da sua vida. Como é imprescindível ouvir conselhos de pessoas que já fizeram uma trajetória longa e bonita ao lado de Deus, como Moisés e como Josué. Josué tinha plena consciência que as suas energias estavam findando e ele precisava trazer as suas últimas orientações para o povo de Deus da mesma forma como Moisés um dia se assentou no devido lugar e trouxe as últimas orientações para os seus líderes. Josué então convocou os seus anciãos, os príncipes, aqueles que tinham nas mãos a responsabilidade de dar continuidade no trabalho da conquista, e os aconselhou. Basicamente, Josué estava falando de que todas as bênçãos recebidas provinham das mãos de alguém, do Deus Criador dos céus e da terra. E Josué falou para eles que eles jamais deveriam se esquecer de que tudo que eles tinham recebido provinha das mãos do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Os seus corações deveriam ser incessantemente agradecidos a Deus por todas as bênçãos conquistadas. Mas Josué acrescentou mais um conselho. Josué falou da necessidade de viver uma vida de obediência a Deus. Josué falava que jamais eles deveriam se esquecer dos preceitos que o Senhor tinha deixado. Josué falava para eles que eles não poderiam se envolver na adoração dos deuses pagãos que estavam ao redor do seu povo. Josué sabia que Deus tinha lhes dado paz, conquista, vitória. Eles estavam desfrutando de paz aos seus arredores. Quando Josué falava de paz, era necessário entender que não havia um povo ao seu redor que os ameaçasse. Existiam povos pequenos, mas não era ameaça para o povo de Deus. As nações grandes todas tinham sido eliminadas, destruídas pelo povo do Senhor. E o coração de todo israelita deveria ser incessantemente agradecido a Deus por tudo que tinha recebido. Acredito que nessa manhã, eu e você também, nós precisamos construir um coração agradecido ao Senhor. Jamais nós devemos nos esquecer de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, o conhecimento que temos da palavra de Deus, os meios pelos quais o Senhor a cada dia nos mantém, nos sustenta, nos dá o pão, nos dá a vestimenta, nos dá um lar. São bênçãos provindas das mãos do Criador. E era isso que Josué falava para o povo do Senhor, e entendo que é isso que nos dias em que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de esquecermos de quem é doador de todas as bênçãos para a nossa vida.
mas aqueles que cultivam um coração agradecido, sempre o céu estará com as suas portas abertas para que mais bênçãos possam cair sobre o seu povo. Nesse momento, Josué tinha convocado todos os líderes e anciãos, homens importantes que poderiam dar sequência no processo do discipulado do povo de Deus. Seriam eles, após a morte de Josué, que teriam nas mãos a responsabilidade de liderar e dar continuidade na conquista de terras que ainda não tinham alcançados. Deus queria que os limites fossem ampliados. Deus não queria que o seu povo se limitasse à bênção que já tinha recebido, mas eles deveriam ampliar cada vez mais, porque o Deus que nós servimos é um Deus missionário. Os olhos do Senhor estavam voltados para toda a face da terra. Deus tem como sua escritura de propriedade toda a terra, não apenas a terra de Canaã. E Deus queria dar para o seu povo toda a face do globo terrestre. Deus queria que o seu povo se expandisse gradativamente. Deus queria que o seu povo cumprisse a sua missão. Deus queria que o seu povo falasse da vinda de Jesus Cristo ao meio deles. Deus queria que todos os povos soubessem que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac morava no meio do seu povo. Esse era o plano do Senhor e é o que Deus espera que nós façamos hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós proclamemos uma mensagem de que muito em breve, não sabemos quando, Ele não deixou uma data, mas nós sabemos que um dia Ele irá cumprir com a sua palavra de vir buscar os seus filhos que se encontram sobre a face dessa terra. Todos aqueles que amam ao Senhor, que se colocaram nos braços do Senhor, verão com os seus próprios olhos o Criador voltando nos céus com todo poder e glória, e Ele irá nos convidar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Josué falava para o seu povo que era Deus que tinha lutado por eles, é a razão pela conquista. Eles jamais deveriam se esquecer disso, jamais deveriam pensar que toda a conquista era resultado do poder dos seus braços, mas Josué deixava muito claro que era resultado da mão de Deus entre eles. O próprio Deus que conquistou toda a terra, Ele iria afastar os inimigos, mas era necessário atentar para alguns pontos. O primeiro, Josué reconhecia a fraqueza do povo de Deus. Eles eram tendenciosos a se voltar para ídolos pagãos, e Josué falava do risco deles se voltarem para esses ídolos. Se eles adorassem a esses ídolos, deles estariam afastando a bênção de Deus sobre as suas vidas. O mesmo Deus que um dia os deu forças para destruir os inimigos, seria o mesmo Deus que os deixaria à mercê diante dos seus adversários. Tudo dependia de como eles iriam encarar essa realidade. Estava nas mãos dele o direito de escolherem servir a Deus, amar ao Senhor ou não. Como é imprescindível na nossa trajetória identificarmos os nossos pontos fracos. Nós só poderemos lutar com Deus e vencer as nossas deficiências se detectarmos as nossas fraquezas. Mas se nós não pararmos para fazermos uma reflexão onde é que nós somos fracos, iremos continuar caindo incessantemente. É indispensável atentar para os pontos fracos, colocar nas mãos de Deus e buscarmos forças para vivermos uma vida vitoriosa. Quando Josué identificava o ponto fraco do povo do Senhor, era para que eles buscassem forças no Senhor e vivessem uma vida vitoriosa. O clamor de Josué era muito claro. Eram as suas últimas palavras. Ele sabia de quão fraco eram os israelitas, como eles eram tendenciosos a se voltar e adorar outros deuses. Mas Josué, nesse último momento, nesse último encontro, te falando para aqueles que eram os líderes que deveriam conduzir o povo do Senhor, ele os advertia que eles não deveriam se misturar com outros povos, com outras nações. Eles não deveriam nem ao menos mencionar o nome de outros deuses nos momentos das suas adorações ao Deus de Abraão. Eles deveriam de fato se esquecer, não ter contato com esses povos, para que a mão do Senhor não fosse retirada de sobre as suas vidas. É impressionante porque quando nós chegarmos no livro de Juízes, que é o próximo livro que nós entraremos em estudo, nós veremos que a mão de Deus de fato muitas vezes foi retirada de sobre o seu povo. Porque o povo de Deus se esqueceu dessas orientações, o povo se esqueceu dessas verdades e acabaram se inclinando, se voltando para outros deuses. E Deus permitiu que eles viessem a viver à mercê da sua própria sorte. Deus não mais estava no meio deles.
Deus não mais estava santificando aquela terra, eles estavam agora à mercê da sua própria sorte. E a sorte de um ser humano, sem ter a bênção de Deus, sem ter a companhia do Senhor, é de fato o fracasso, é a tristeza, a dor e o sofrimento. Querido amigo, nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do capítulo 23 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos colocar no nosso coração alguns pontos. Primeiro, Deus estava preparando um povo e queria que esse povo estivesse pronto, que pudesse testemunhar das suas verdades quando entrasse na terra prometida. Nas vésperas de entrar, Deus renova a aliança com o seu povo, falando para eles da importância de amar, de viver fiel, de seguir ao Senhor, porque Ele seria fiel em continuar derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada israelita. Deus queria que fosse assim para sempre. Deus queria cumprir os seus propósitos através da vida daquela nação. Mas quando nós olhamos mais adiante, nós vemos que o povo de Deus, eles não foram fiéis ao Senhor. Nós não podemos nos esquecer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós temos falado muito de um Deus da graça, e de fato é um Deus da graça, da misericórdia, da bondade, do amor. Ele é longânimo, mas nós não podemos nos esquecer. O Deus que nós servimos é um Deus justo. A sua graça e a sua misericórdia um dia chegará a um ponto final. Um dia Ele mesmo irá proferir com os seus próprios lábios pecado, morte, tristeza, dor, sofrimento, depressão, pandemia, nunca mais. E a sua justiça irá cair sobre a face dessa terra. Deus irá eliminar todo ato de pecado. Deus irá destruir todos os seus adversários por amor aos seus filhos. Por isso que hoje, ao recebermos a graça de Deus, ao recebermos a misericórdia do Senhor, nós precisamos a cada dia nos abraçarmos nessa graça, deixarmos que Ele conduza a nossa vida, mas nós precisamos também sermos fiéis à aliança que nós assumimos ao Senhor. Nós precisamos a cada dia permitir que Ele nos santifique, que Ele nos transforme, que Ele nos molde, que Ele nos limpe de todo mal, que nos dê a vitória pelo Seu nome, vivendo uma vida dependente do Senhor. Eu tenho certeza, como um dia Jesus Cristo aqui nessa terra veio dar provas claras que é possível um ser humano vencer, Deus também nos dará forças para vencermos e vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. Se é o teu desejo nessa manhã viver dessa forma, convido você para que nós juntos possamos orar ao Senhor. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade. Por favor, Senhor, nos ajude a andar e viver ao teu lado. Fica conosco. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.